Right. We can now move on to the final paper for the opening session of our conference with our very own Claudia Beltrão da Rosa, Unirio, who needs no introduction whatsoever, and who I think it's fair to expect, given the title, the English version of which reads Ciceronian Ways of Dealing with Divine Statues, Modus Ciceronianos de lidar com estatuas divinas, will be presenting us with a number of summative reflections on aspects of her work on the Images of the Gods project. Claudia, thank you very much. Thank you, Federico. Thank you for your role. Atualmente, há uma atenção renovada ao papel social e religioso das imagens divinas, permitindo que as tomemos como evidências de vários modos de percepção, como uma forma de pensamento e ação, e um meio para analisar práticas socialmente enraizadas de construção da realidade. Imagens são artefatos materiais produzidos por seres humanos e contribuem para dar forma às vidas humanas. Elas materializam as divindades entre nós, incrementando a comunicação, a emoção e a imaginação religiosa. A Roma de Cícero era uma festa para os olhos e para a imaginação, cheia de deuses, de histórias sobre deuses, de suas estátuas e de outras imagens. Para onde quer que se olhasse, havia imagens, altares, santuários, e a literatura romana preserva uma tradição viva de controvérsias sobre essas imagens divinas, que muitas vezes serviram de modelo e inspiração para debates e conflitos futuros e atuais, pois debates sobre a forma e a aparência do divino, bem como sobre a legitimidade de sua figuração, permanecem vivos no século XXI. O vasto corpus ciceroniano é uma referência inescapável para o estudo da história religiosa, política e intelectual romana, delimitando e ressignificando conceitualmente os espaços, as personagens, as práticas e as instituições religiosas romanas no século I antes da nossa era. Interesso-me pelo papel das estátuas dos deuses na obra de Cícero, com ênfase sobre os conteúdos, sobre a imagem, a presença e o papel dos deuses, que são constantes em sua obra filosófica, seus discursos e sua correspondência. Cícero revela a estreita conexão entre religião e política na Roma tardo-republicana, trazendo questões pertinentes à construção, ao uso e à recepção dessas estátuas em diferentes contextos políticos e religiosos. A figura antropomórfica dos deuses é uma questão clássica, cujo debate sofreu uma grande renovação nas últimas décadas, desde as discussões sobre os deuses homéricos até os cânones da escultura clássica, veremos com Peter aqui, especialmente o problema dos corpos dos deuses e sua percepção, notadamente sobre o lugar específico da visão e as referências à concepção e percepção dos deuses. De fato, figurar e reconhecer uma imagem divina envolve decisões sobre o que é e como é a divindade. Os deuses, no Mediterrâneo antigo, eram geralmente concebidos sob a forma humana, e isso não mudou muito, por exemplo, no cristianismo moderno. As divindades eram materializadas em imagens e o mundo divino era um mundo físico, corpóreo. Os deuses eram pensados como corpos, seres imortais em corpos humanos ou, quando não antropomórficos, como corpos esculpidos ou pelo menos materializados em algum suporte, não apenas representando a divindade, mas a presentificando. Mas as lógicas religiosas e literárias antigas simplesmente desafiam as relações confortáveis feitas pela racionalidade moderna entre a imagem e seu referente. Os deuses são restritos à materialidade, mas, ao mesmo tempo, eles são incomensuráveis. E os termos desse debate persistem para muito além dos limites das cronologias, das religiões, da geografia ou dos contextos culturais. A assim chamada idolatria e as ambiguidades do antropomorfismo divino estão ligadas às ambiguidades das concepções do divino. Em nossa época multimídia,
As imagens se tornaram um campo fértil de estudos, mas o termo idolatria é carregado de um sentido disforizante. E a ideia de representação é soberana na academia. De certo modo, a passagem da controvérsia Cota Velleius, no De Natura Deorum, de Cícero, se liga ao que se pode depreender sobre a divindade a partir dos traços da sua imagem. Mas, no contexto romano, o conceito de representação tem seus limites. Menos ainda funciona a ideia de presença ocasional da divindade em sua imagem, que Richard Gordon demonstrou servir para a religião grega, ou que Deborah Steiner defendeu ao falar em container, vessel, residence ou ideias de símile. Tudo isso pressupõe uma diferença metafísica entre a divindade e sua imagem. Mas é também um tanto simplificador falar em presença pura e simples. Ao menos para os intelectuais romanos, os deuses não estavam exatamente presentes em suas imagens. Assim, um problema metodológico ainda persiste na história da religião romana. As estátuas, de fato, representavam os deuses? Se o faziam, como faziam? O conceito de representação funciona perfeitamente se se dá prioridade a uma existência metafísica dos deuses. A estátua se torna uma representação de qualquer outra coisa, indicando que não é visível, e isso, rigorosamente falando, reforça a ideia de que este algo forçosamente existe para além do seu representante. Na obra de Cícero, 3 principais modos interpretativos surgem em relação às estátuas divinas, correspondendo a diferentes modos de lidar com estátuas antropomórficas. O primeiro modo é a estátua como objetivação da divindade. De fato, na Antiguidade Clássica, a estátua é o principal paradigma das divindades, como Nicole, Peter já suficientemente demonstraram. Sem nos prendermos ao longo debate sobre estátuas de culto ou estátuas como oferendas a divindades, ou então como identificá-las na Antiguidade, a estátua materializa a presença divina de um modo não necessariamente estável no tempo e no espaço. O contexto e, às vezes, o culto são fundamentais aqui. O segundo modo se vincula às questões de se, quando e como a estátua se confunde com a divindade e torna-se animada, torna-se agente. Se a estátua é vista como uma convenção humana e é, por isso, teoricamente limitada, mas não exatamente, também se mescla com o divino, como ocorre, por exemplo, no caso da estátua de Júpiter na terceira catilinária de Cícero. A estátua surge como a presença física do Deus, mas essa presença é também construída pela performance do orador. Ou seja, a estátua animada é percebida através de diferentes registros sensoriais e intelectuais. E o terceiro modo se concentra na questão de como pensar os deuses imortais a partir de um objeto material. Temos aqui o debate teológico sobre a tensão entre a figura material e o pensamento do divino, um debate de longuíssima duração, mas que permanece atual. Este artigo, esse texto, observará esses 3 modos ciceronianos de conceber, ver e se referir a estátuas divinas, com base em 3 exemplos em diferentes registros literários. O primeiro é uma estátua comprada para sua vila em Túsculo, a famosa Hermátena. O segundo é a estátua pivô de uma disputa político-religiosa, a Libertas de Clódio. E uma breve passagem da controvérsia entre o acadêmico Cota e o estoico Balbo, em De Natura Deorum, sobre a forma da divindade. Com isso, pretendo trazer alguns elementos para o debate sobre a estátua divina. Vejamos o primeiro. Meu primeiro exemplo provém da correspondência de Cícero. Cícero comprou a vila em Túsculo e a decorou entre 68 e 65 antes da nossa era, e pelo menos 13 de suas cartas permitem a observação das suas necessidades e preferências. Essas encomendas e as estátuas, aceitas ou rejeitadas, foram e são muito estudadas em termos de representações, da retórica político-visual para o engrandecimento do proprietário ou do mercado das obras de arte no século I.
Elas são invariavelmente imagens de divindades ou ornamenta vinculadas de um modo ou de outro a práticas e crenças religiosas. Essas imagens radicam em visões de mundo e sistemas de pensamento, e sua própria existência e disposição em um determinado espaço podem nos revelar seus significados. 2 cartas mencionam especificamente uma dessas obras, uma erma de Atena, também nomeada Minerva. Ali é o texto. Ele diz: estou encantado, escrevendo prático, estou encantado com sua Hermátena e encontrei para ela um bom lugar, pois todo o ginásio parece ser uma anátema para ela. Depois, em outra carta, ele diz: estou muito satisfeito com suas notícias sobre a Hermátena. É o ornamento mais apropriado para a minha academia, pois se em todos os ginásios há um Hermes, Minerva é especialmente apropriada para o meu ginásio. Então, peço que você faça o que sugeriu e me envie o máximo possível de ornamentos para o lugar. Ainda não vi as estátuas que você já enviou. Elas estão em forma para onde estou planejando ir. Okay. Cícero emprega um termo grego, anátema, na primeira carta, né, Ático 1:1-5, que é usado para se referir a um objeto consagrado em um santuário, uma oferta à divindade. Ele parece dizer que dedicará todo o seu gnasium à deusa. E na segunda carta, ele diz que se em todos os ginásios há um Hermes, de Minerva, ele fala, é especialmente apropriada para o espaço da sua vila, denominado academia. A Hermátena seria, então, um objeto de culto? A segunda carta a define como ornamentum. A estátua é uma anátema e é um ornamentum em uma nova academia. Seria isso contraditório em relação à estátua de uma deusa? Uma outra carta, endereçada a Fábio Galo, que também adquiriu obras para sua vila em Tusculum, permite uma melhor compreensão do significado e da função dessa estátua na academia de Cícero. Diz ele: mas você, desconsiderando meus hábitos, comprou 4 ou 5 daquelas estátuas por um preço que eu não pagaria por nenhuma estátua no mundo. Você compara as suas bacantes com as musas de Metelo. No que se parecem? Para começar, eu nunca pensei que mesmo as musas valessem todo esse dinheiro, e eu aprovaria as musas. Mas ainda elas seriam apropriadas à minha biblioteca, sendo congruentes com os meus estudos. Mas que lugar haveria aqui para bacantes? Se são belas, sim, eu sei, as tenho visto muito. Eu teria realmente encomendado a você estátuas que conheço, se as tivesse querido. As estátuas que costumam comprar são aquelas que podem adornar um lugar na palestra do meu ginásio. E ainda, o que eu, o promotor da paz, faria com uma estátua de Marte? Alegro-me por não haver uma estátua de Saturno também, pois eu pensaria que essas 2 estátuas me trouxeram dívidas. Mercúrio teria sido melhor. Em suma, as bacantes, apesar de belas, não eram apropriadas. Pois o que Baco faria em sua vila? Marte também não era apropriado para Cícero, que se denomina Pacis Auctor. E Cícero jocosamente agradece a Fábio por não lhe ter comprado um Saturno, que não lhe traria boa sorte. Mesmo Mercúrio não teria lugar nessa academia, que destacava os valores da sabedoria, da conversação filosófica. Trata-se de um espaço intelectual. A Hermátena, contudo, era perfeita e toda a academia lhe seria dedicada. Cícero, então, combina elementos religiosos e decorativos nessas passagens e podemos pensar que a imagem religiosa se presta a diversos usos e manipulações às quais é suscetível, seja no contexto ritual ou fora dele. Uma estátua pode ter uma função no culto. Práticas rituais podem lhe ser endereçadas, mas a pergunta é o que faz com que a figura de uma divindade torne-se uma estátua de culto stricto sensu. Para a história da religião, então, o termo estátua de culto, muito discutido atualmente, é ambíguo, é problemático e depende de um contexto ritual. Passemos ao segundo exemplo. Meu segundo exemplo provém de um discurso ciceroniano, no contexto pós-exílio, e se liga aos conflitos com Clódio. Esses discursos são mídia através dos quais disposições podiam ser alteradas, as ações podiam ser guiadas. Portanto, desconectar o conteúdo de um discurso da sua expressão material é perder o ponto dos complexos processos de pensamento do orador e dos laços entre o orador, sua audiência e o mundo em que eles viviam.
Vamos lá. Em 57, Cícero discursa ao Colégio dos Pontífices, defendendo a restauração da sua casa no Palatino, contra o fato de que Cláudio a havia, supostamente, sem fundamentação legal, derrubado e a convertido em um santuário a libertas. Contudo, um magistrado e sacerdote, como era Cláudio à época, podia consagrar um terreno aos deuses e assim tornar sacro aquele lugar. A principal estratégia de Cícero é demonstrar que a consagração de Cláudio não tinha validade por ter sido feita à revelia dos procedimentos institucionais romanos, bem como o consagrante, e isso é mais importante ainda, seria indigno de uma ação religiosa propriamente dita. E o orador usa raciocínios rigorosos, sarcasmo, ironia, os amplia pela metáfora, por jogos de palavras, pela literação, enfim, é um showroom de moderação e de violência, de argumentos piedosos, de sátira mordaz. Mas vamos à estátua. Cláudio consagrou o terreno, erigiu um monumento e ali dedicou uma estátua. Consecrasse, monumento fecisse, signum dedicasse. Do ponto de vista do vocabulário, esses termos são religiosos. Cícero mostra que um monumento religioso não necessariamente precisava hospedar uma estátua, e sua descrição da construção de Cláudio deixou muitas dúvidas nos especialistas. Seria um altar aberto ou um recinto coberto com um teto, enfim? Mas a presença de uma estátua indicava que a construção era uma aedes, a casa de uma divindade. É certo que o culto romano dispensava as imagens, mas essas eram onipresentes e significativas, e o discurso de Cícero traz a estátua da Libertas ao centro do argumento contra a fundação religiosa de Cláudio. A estátua parece ser o emblema da consagração do terreno de Cícero. Maria Emília Cairo, que está chegando daqui a pouco, estará conosco amanhã aqui, defendeu coerentemente que Cícero desqualifica a identidade da estátua como estátua da Libertas. E, de fato, as passagens de Cícero sobre essa estátua são extremamente complexas. Então, vamos à passagem que nos interessa aqui. Diz Cícero: esta tua bela Libertas expulsou meus deuses penates e meus lares familiares para se estabelecer naquilo que é uma sede cativa? O que é mais sagrado? Qual a proteção mais inviolável de toda religião que a casa de cada cidadão? Nesta estão seus altares, suas lareiras, seus penates, seus objetos sagrados, sua religião, seus ritos. É um refúgio tão santo aos olhos de todos que seria um sacrilégio retirar dela qualquer um pela força. A principal sessão sobre a estátua de Cláudio começa e termina com a Libertas. A estátua age e expulsa Cícero e seus deuses domésticos de sua casa. Mas que Deus é essa que Cláudio disse a Libertas? Pergunta Cícero. Ele então conta a história dessa estátua, que seria proveniente do túmulo de uma prostituta de Tanagres e objeto de uma série de apropriações ilegítimas. Cícero não apresenta uma distinção clara entre a divindade, a estátua e a ideia política de Libertas, como bem demonstrou Cairo. Ele cria o paradoxo de que um inimigo da Libertas do cidadão se interesse pela Libertas. Daí a nomeia Estatua Pulcra Libertas. A deusa Libertas não é de modo algum contestada, mas sim a identidade da estátua de Cláudio. Trata-se de uma divindade particular que é aproximada a Liquentia. E essa estátua é animada pelo orador. A Libertas de Cláudio age enquanto estátua. Libertatis simulacrum in ea domo. Libertas domo sua. Ela expulsa não apenas Cícero de sua casa, mas também outras estátuas divinas, seus lares, seus penates. Então, a bela Libertas não é a Libertas do povo romano, mas ela se torna tão negativa no discurso quanto Cláudio o é. Ela é má para o povo romano. Ela é uma deusa particular, e contra deuses particulares, Cícero também investirá no De Legibus 2:26, quando ele diz: o culto dos deuses particulares, sejam novos ou estrangeiros, dá origem à confusão e introduz rituais desconhecidos por nossos sacerdotes. A fusão divindade-estátua, contudo, nem sempre ocorre em Cícero, claro. Por exemplo, no De Divinatione,
no livro 1 e no livro 2, Júpiter lança o raio contra seu próprio templo e derruba estátuas divinas, inclusive a sua própria estátua. Mas aqui estamos em um contexto filosófico. E é o debate filosófico que nos dará o último exemplo. Meu terceiro exemplo se liga à controvérsia entre as personagens Cota e Balbo no De Natura Deorum 2, datado de 46-45. Cícero situa o diálogo em 76, durante as Feriae Latinae, e Cota é o anfitrião. O acadêmico Cota, o epicurista Veleio e o estoico Balbo são os interlocutores ativos de um debate teológico sobre a natureza dos deuses, e é preciso lembrar que a palavra natura, no diálogo, indica o esforço de entender a divindade em termos físicos. A famosa passagem do De Natura Deorum 1:81, em que Cota declara que os deuses são concebidos por nós com o aspecto que pintores e escultores escolheram, apresenta um problema teológico. As imagens divinas como são contingentes e não fornecem indícios seguros para fundamentar a ideia antropomórfica dos deuses defendida por Veleio, o epicurista. Para Cota, os seres humanos vivenciam a existência dos deuses através de suas experiências com imagens. Se a imagem antropomórfica divina é um tema de destaque no debate do livro 1 entre Cota e Veleio, a imagem divina não está ausente do tratamento da teologia estoica dos livros 2 e 3. Ao contrário dos deuses epicuristas, a divindade racional e providencial dos estoicos não tem a forma humana. Mas Balbo admite que as imagens dos deuses podem ajudar o vulgus a alcançar algum entendimento da natureza divina, mesmo que imperfeito. Mas, assim como os epicuristas, os estoicos argumentavam que a noção natural dos deuses tinha sido contaminada com os erros e irracionalidades promovidas pelos mesmos poetas e artistas que tinham promovido algumas ideias corretas sobre os deuses. Pela consuetudo oculorum, criada pelas artes visuais, os seres humanos distorceram a verdade dos deuses, como Balbo diz, e eu cito: você vê então como a razão, isso é Balbo, você vê então como a razão foi levada de uma física boa e útil para esses deuses modelados e falsificados. Isso produziu falsas doutrinas, desvios turbulentos e superstições ao modo das velhinhas. E nós sabemos como são as formas dos deuses, suas idades, suas vestes, seus ornamentos, além de seus gêneros, casamentos e pensamentos, tudo distorcido pela semelhança com a imbecilidade humana. Insensatamente dizem e acreditam nessas coisas, que são plenas de futilidade e de total leviandade. O discurso de Balbo é uma interseção entre teologia e cosmologia, e pode ser comparado, por exemplo, com o Lúculos 19 e 30-32, passagens nas quais a personagem Varrão, com sua defesa do pensamento estoicizante de Antíoco de Ascalão, enfatiza a emancipação dos sentidos e a inadequação do nosso conhecimento do mundo visível. Portanto, mitos e imagens não podiam, para os estoicos e estoicizantes, fundamentar um conhecimento seguro dos deuses, mas, quando expurgados das falsidades através da interpretação estoica dos nomes divinos e dos mitos, distinguindo elementos benéficos e maléficos das imagens divinas, podiam dar ao comum dos mortais algum suporte para o conhecimento divino, superando as superstitiones. As diversas divindades dos povos seriam, então, para eles, nomes somente, para a ordem animada do universo. E as histórias tradicionais sobre os deuses acabavam sendo um meio pelo qual a ordem do universo podia ser conhecida. Cota, então, responde a Balbo no livro 3, 20 e 21, retomando o tema da consuetudo oculorum. Diz Cota: ao querer demonstrar a natureza dos deuses, você demonstrou a inexistência deles. Você disse ser muito difícil separar o espírito do hábito dos olhos, mas uma vez que não haveria nada mais excelente que Deus, não duvida, então, de que o mundo fosse Deus, e que nada é melhor na natureza das coisas. Podemos, então, pensar o mundo apenas como um ser vivo,
ou ainda, se pudermos percebê-lo pelo espírito, como vemos as demais coisas com os olhos. Aí eu pulo. Mas, se você afirma que nada há de mais sábio que o mundo, definitivamente não concordo. Não porque seja difícil separar a mente dos olhos, mas porque quanto mais a afasto, tanto menos consigo compreender em minha mente o que você pretende. Essa passagem é complexa e instigante. Para Kota, o discurso de Balbo, de fato, nega a existência dos deuses. Balbo não é bem-sucedido na tarefa, segundo Kota, na tarefa de demonstrar a separação dos olhos da mente, do costume dos olhos. Segundo Kota, porque, afinal, a divindade estoica não é nada além do mundo-universo que percebemos com os olhos. Trata-se, então, de um Deus visível e material. Mas o que ocorre com os deuses quando eles se tornam o próprio mundo visível? Ou o mundo visível se torna a divindade? A pergunta é, haveria ainda deuses? Deuses de fato? Por outro lado, se o mundo visível não é a divindade, mas é a sua imagem, ou ainda, se o mundo visível for declarado uma similitude da divindade, isso implica que haveria, então, deuses não visíveis. Se assim for, como seriam e onde estariam esses deuses? Kota, então, apresenta um problema epistemológico na doutrina estoica. Mais importante para mim aqui, a visão é apreciada positivamente por Kota no processo de compreensão do divino, que mostra um engajamento com o mundo característico das artes visuais. Os deuses são partes integrantes do mundo, e o que sabemos do mundo e dos deuses depende do nosso envolvimento com este mundo. Para Cícero, as coisas dependem de quem vê e em que contexto vê. As imagens divinas são, ao fim e ao cabo, a realidade da presença dos deuses nas vidas humanas. Em linhas gerais, se Cícero se apropria da experiência articulada de pensadores predecessores, gregos em geral, ele tem um forte engajamento com teorias sobre a fisicalidade da cognição. Nos diálogos filosóficos, a tradição e a razão se reforçam mutuamente. Suas personagens identificam, autorizam, modificam ou rejeitam aspectos do pensamento grego, defendendo ou propondo modificações nos valores e práticas tradicionais diante dos desafios intelectuais e políticos daquela época. Nos três breves exemplos apresentados, há uma concepção da cognição e da ação humana estreitamente vinculadas à obra de arte. A mente humana, como artista, é limitada pelos materiais de que circunstancialmente dispõe. Localização, quantidade, cores, durabilidade, tralalá. Mas se, com esses elementos limitados sempre, o artista pode criar efeitos estupendos, a mente humana pode atingir uma compreensão segura do mundo e dos deuses. Cícero defende a unidade da cognição, seja ela expressa na linguagem verbal, na pintura, na escultura ou na música. Para ele, oratória, arte e filosofia são modos de criação e comunicação que conduzem o ser humano para o conhecimento verossímil do mundo e dos deuses. Na Hermáthena da vila de Tusculum, a estátua divina participa de uma verdadeira estética de autoconstrução visual e intelectual, e um conceito ciceroniano merece destaque neste conceito, tá? E eu lembro aqui de Clara Offray Assayas, que bem chamou a atenção para isso, o decorum. No Orator 72, por exemplo, Cícero diz que decorum cobre um largo campo semântico. Na filosofia, remete a temas éticos. Na gramática, a obra dos grandes poetas. E na oratória, significa boa disposição de cada gênero e partes do discurso. Em suma, trata-se do que convém a uma atividade ou uma pessoa. E, de fato, o decorum é um termo muito frequente nas obras de Cícero, definindo o que é apropriado a cada um. O termo está especialmente presente em sua última obra teórica, o De Officiis, por exemplo, no livro 1, a citação está ali, em que Cícero engloba o status social, os gostos, as inclinações e as escolhas no escopo de decorum. E no De Finibus, Cícero explicita esta autoconstrução de si mesmo em analogia com a arte do escultor, quando diz, cito, Ifídias,
podia esculpir uma estátua do começo ao fim, assim como podia terminar uma estátua que recebeu já iniciada por outro. A sabedoria é comparável a Fídias, pois ela não fez o homem, mas recebeu um esboço da natureza. É, portanto, com os olhos fixos nessa natureza que ele deve construí-lo como se fosse uma estátua. Para Cícero, a modelagem, o contato incessante do escultor com a matéria e a criação progressiva da estátua é análoga à construção do decorum individual, um processo de criação de si mesmo. Em Túsculo, a Hermáthena é um importante elemento dessa autocriação. No que tange à animada Pulcra Libertas, do Cláudio, de Domo Sua, a estátua age negativamente no discurso, pois a discutível deusa estátua é uma violenta invasora da Domus de Cícero, agindo maleficamente não só na cidade, mas contra estátuas divinas legítimas. Ela é visível e ela age diretamente no mundo físico e social romano no discurso. A estátua é, obviamente, um elemento da invectiva de Cícero contra Cláudio, claro. Mas sua eficácia, a eficácia desse argumento, depende de uma crença solidamente arraigada na ação das estátuas dos deuses no mundo. No De Natura Deorum, a personagem Cota defende como os sentidos nos colocam em contato com as coisas do mundo, como elas nos parecem. Percebemos visualmente imagens de coisas que não são o próprio objeto. Daí a Nova Academia questiona a fiabilidade dos sentidos, mas a visão dá pistas para as coisas do mundo. Se as condições de luz e outras determinam como percebemos as imagens e, sem que haja qualquer estabilidade nessas imagens, a percepção visual é destacada e permite impressões corretas dos objetos do mundo. Pode-se, portanto, fazer afirmações sobre esses objetos com base em tais percepções, mas em nenhum caso pode-se estar absolutamente certo sobre elas. Se a visão aproxima, ela também depende de muitos fatores envolvidos na interação entre o objeto visto e aquele que o vê. No que tange às estátuas divinas, se elas não permitem estabelecer uma base segura em Cícero para o iudicium veritatis, ou, por assim dizer, um critério de verdade para as percepções visuais, em Cícero elas permitem que o juízo humano alcance o verossímil na compreensão da natureza dos deuses. Em suma, Cícero se associa positiva e reiteradamente à realidade empírica. Cícero une impressões visuais, a percepção e o conhecimento de modo inexorável, e esta unidade não é muito distante da nossa compreensão atual de, como se diz, nosso modo de ver as coisas. Talvez o uso reiterado do verbo pintar, fingere, tá? Na obra de Cícero, indique modelar, plasmar uma nova forma a partir de materiais derivados da realidade empírica em novas combinações. E as imagens dos deuses nisso tudo? As estátuas divinas são peças centrais na construção da imagem mental do divino pela percepção dos sentidos e evocada pela palavra. E elas têm a capacidade de tornar presentes coisas que não existem no mundo sensível, mas são acessíveis e se tornam existentes pela arte de dar forma material à ideia. O pensamento teórico também é refletido, construído e debatido através do material visual em Cícero. E o vocabulário filosófico de Cícero cobre um amplo espectro semântico entre o ato de ver e olhar, a coisa vista e a aparência exterior, e a compreensão que se obtém dessa relação. Cícero uniu esses diferentes aspectos ao dizer a famosa frase imago animi utus indicis oculi. As divindades clássicas são vistas, concebidas e pensadas como estátuas, como Peter Stewart, aqui presente, bem demonstrou, e Ash Elsner, que estava aqui no ano passado, apontou como um ponto central a considerar nas mudanças que levaram à predominância da arte bidimensional no primeiro período cristão. Isso porque as estátuas divinas eram demasiado perigosas. E na tradição ocidental, as estátuas divinas são ora apreciadas, ora vilipendiadas, mas jamais estão ausentes.
Para encerrar, eu recorro à abertura de um capítulo encerrado On Gods Made Men with Images, de Michael Squire, em que ele discute uma pintura de meados de 1580, O Triunfo do Cristianismo, de Tommaso Lauretti, na Sala de Constantino, no Vaticano. Squire, a imagem aí está pequenininha, mas é muito fácil de encontrá-la agora. Squire chama a atenção para o fato de que Jesus Cristo é apresentado como, cito, encarnação definitiva da divindade. E se pergunta se na composição o Cristo é representado ou está presente, triunfando sobre a estátua despedaçada de um Deus de formas apolíneas. Eu destaco que o triunfo cristão aí é apresentado como uma luta estatuária. A estátua cristã destrói a estátua rival. Em suma, as estátuas antropomórficas foram e são um potente instrumento para a construção do divino, seguindo aqui Nicole Belaïch. E o medium estátua potencializa tanto o acesso humano ao divino e as ações religiosas concretas, como também usos políticos derivados e mesmo grandes conflitos. O que podemos concluir disso, para eu terminar finalmente? A estátua divina se presta a diferentes usos e funções entremesclados. Observando o vocabulário de Cícero, a estátua divina tem um sentido estético, moral e intelectual, expresso e apreciado religiosamente. As declarações de Cícero sobre as estátuas aqui observadas revelam os laços entre o objeto estátua e a divindade, seu efeito sobre o lugar em que se encontra, agindo também sobre os seres humanos e criando modos de ver e compreender o divino. Muito obrigada. Thank you very much. Merci. Gracias. Grazie mille.